Aqui é a Tainá do Ateliê de Sinistrices e para comemorar o Ano Novo Astrológico, além de gráfico e receita das flâmulas da série Astral, teremos um vídeo com dicas e bizus bem aqui, exatamente aqui e daqui a pouco. Então, separa o seu fio Bela Arte, vai lá no blog da Fios Pinguim, faz o download da receita e do gráfico e bora lá. E sim, temos já as receitas de Virgem até agora, então Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, tá tudo já lá no blog. Se o seu signo ainda não chegou, fique esperto, porque eu também tô esperando que o meu chegue e bora lá tecer. Beijo! Bom, bora lá começar a nossa flâmula. Vamos precisar de duas cores, fio Bela Arte, duas cores da cor principal. E o primeiro bizu é o tamanho da agulha. A gente usa sempre um número de agulha um pouquinho menor que o recomendado. O novelo recomenda 3, mas a gente vai usar a agulha 2,5. Assim os pontos ficam mais juntinhos, apertadinhos, e a gente vê menos o fio que está sendo conduzido. O segundo bizu é um pauzinho de puleiro. Foi aquela que me deu essa dica. Você encontra em qualquer pet shop, pode cortar do tamanho que você precisa e fica sempre com uma flâmula mara. Depois temos o quê? A agulha de tapeçaria. Usa uma do tamanho que dá para colocar no seu fio e também uma tesourinha. É só isso e bora lá. A gente começa sempre com o número de correntinhas que está pedindo no nosso trabalho. No nosso gráfico a gente tem 66 correntinhas, mas a gente vai fazer mais duas correntinhas para subir. Essas duas correntinhas elas não contam como ponto. E aqui uma dica que eu tenho é, na hora de fazer os pontos altos, para fazer a primeira carreira, trabalhar sempre as alcinhas de trás da correntinha. Então a gente vai fazer o primeiro ponto alto justamente não ali na alcinha de cima, mas na alcinha de trás. É um pouquinho complicado no início, porque essa alcinha ela é mais apertada, mas justamente por ela ser mais apertada, a gente consegue regular melhor a tensão da trama na hora de fazer o fio conduzido. A gente não precisa puxar tanto, não precisa ficar com muita dúvida no quanto puxar o fio que está sendo conduzido. E agora sim, a gente fez o primeiro ponto sem conduzir e a gente agora vai engatar o fio a ser conduzido e vai passar ele por trás ali, segurar tudo juntinho e vai fazer pontos altos, pegando a alcinha de trás da correntinha e passando o fio por cima da agulha, assim, ó. Aí quando você fizer o ponto, o fio já vai estar preso e já vai ser automaticamente conduzido. Dá uma puxadinha, segura sempre bem. E por aí a gente vai tecendo. Uma coisa que a gente pode observar, conforme a gente tece, é que o projeto ele acaba enrolando conforme a gente vai tecendo. Mas isso é facilmente resolvível. Se a gente olhar atrás, a gente percebe que o fio que está sendo conduzido está enrugadinho. Então a gente sempre dá uma puxadinha no fio. É importante que o fio que está sendo conduzido esteja sempre esticadinho dentro do trabalho para que ele não fique visível. E quando ele está esticadinho dentro do trabalho, o trabalho também fica esticadinho. E aí com isso a gente pode ir até o final da carreira desse mesmo jeito. Para ficar mais claro o efeito da tensão do fio que está sendo conduzido, eu fui até o final da carreira sem puxar de novo o fio, e aí ele ficou todo emboladinho. E aí quando a gente puxa, o trabalho fica retinho novamente. Agora a gente precisa prestar atenção no final da carreira, como é feito o último ponto. Para que o fio que está sendo conduzido não fique aparente nas laterais do trabalho, a gente tece o último ponto sem conduzir. Então, como essa primeira carreira ela é uma carreira da frente do trabalho, a gente vai jogar o fio que está sendo conduzido para trás do trabalho e vai fazer o último ponto só com a cor principal. Esse último ponto, às vezes ele fica um pouco apertadinho, então você pode dar uma afrouxada nele com a agulha antes de fazer o ponto, isso é normal, não se preocupa, tá? Foi isso que eu estou fazendo aqui agora. Afrouxei, fiz o último ponto, joguei o fio que está sendo conduzido para trás e teci o último ponto alto apenas com a cor principal. Pronto, faço duas correntinhas para subir que não contam como ponto, viro o trabalho
Viro o trabalho e agora eu vou trabalhar com o avesso voltado para mim. Mas antes disso, vamos dar só uma olhadinha aqui em como fica a parte de baixo da correntinha. Quando a gente trabalha pegando as alcinhas de trás da correntinha, a gente fica com um acabamento bem melhor na parte de baixo. E toda vez que a gente vai trocar de carreira, a gente dá aquela ajustadinha marota no fio que está sendo conduzido para ficar esticadinho. Voltando lá, depois das duas correntinhas para subir, a gente vai fazer o primeiro ponto alto da carreira sem conduzir o fio sobre o último ponto alto da carreira anterior. Aqui a gente não pula ponto, nada, a gente vai fazer no último ponto alto. A gente faz o primeiro ponto alto da carreira e aí a gente começa a conduzir o fio. Então a gente só puxa o fio que estava ali embaixo para cima. Lembrando que a segunda carreira, ela é uma carreira do avesso do trabalho, então é normal que fique aparente essa subidinha, esse degrau do fio que está sendo conduzido. Eu particularmente, quando estou tecendo um trabalho em crochê plano, ou seja, em carreiras de ida e volta, eu não gosto de conduzir o fio puxando ele por trás do trabalho, porque na hora que eu virar o trabalho, a parte de trás vai passar a ser a parte da frente, eu acabo criando um volume na parte da frente. Eu gosto sempre de trabalhar o fio que está sendo conduzido, puxando ele para frente do trabalho. Assim, não dá para ver o fio passando atrás, porque dessa forma, o fio ele fica alocado exatamente em cima do ponto. E aí eu consigo uma uniformidade melhor na carreira. Quando a gente está fazendo um crochê circular, eu posso conduzir o fio por trás, ele vai ficar muito menos aparente, mas isso não é possível quando a gente está fazendo carreiras de ida e volta. E aí desse jeito, puxando o fio sempre assim para frente do trabalho e tensionando ele, eu consigo trabalhar de forma mais fácil. E é basicamente isso. A gente vai desse jeito até o final da carreira. Chegando aqui no final dessa carreira de avesso, mais uma vez a gente vai deixar de conduzir o fio no último ponto alto da carreira. Só que como agora a gente está do avesso, a gente vai deixar o fio na frente do trabalho, ou seja, no avesso do trabalho. Então a gente deixa o fio agora no avesso do trabalho e o último ponto alto a gente vai fazer sobre a cabecinha do primeiro ponto alto da carreira anterior, sem conduzir o fio. Assim, ó. Então a gente vai deixar o fio que está sendo conduzido soltinho ali na parte de trás do trabalho. Perceba que desse jeito não dá para ver o fio que está sendo conduzido nem de um lado nem de outro lado do trabalho. E daí para frente é a mesma coisa. Algo que pode ocorrer principalmente agora nessas carreiras iniciais é, conforme você testa, o trabalho vai envergando, porque você acaba ajustando naturalmente a tensão do fio. E aí, para resolver isso, é muito simples, basta a gente dar aquela puxadinha marota no fio. Com calma, gente, só até o trabalho ficar reto. Agora bora lá para o ponto pipoca. A gente vai fazer o ponto anterior pela metade e vai puxar o fio para frente. Qual fio eu puxo para frente? Sempre eu vou manter a cor principal para frente do trabalho. Vou concluir o ponto com a cor secundária e no próximo ponto eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou fazer aquela conchinha marota com 5 pontos altos. Estou no terceiro, o quarto e o quinto finalmente. Às vezes fica um pouquinho apertado, mas tudo bem, gente, sem pânicos. Fiz os 5 pontos altos no mesmo buraco de ponto, vou soltar a agulha, introduzir a agulha no primeiro ponto da frente para trás do trabalho. Vou pescar a alcinha que eu deixei solta lá e vou puxar como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo. Certo? É isso. Agora eu vou trocar o fio. Vou passar o fio da cor principal pela frente do fio da cor secundária e vou finalizar esse ponto. Pronto, eu vou ter uma alcinha da cor secundária e eu posso continuar o trabalho no próximo ponto, fazendo pontos altos com a cor principal. E aí eu sigo o trabalho normalmente. Quando chegar bem no avesso do trabalho, eu tiver que fazer um ponto alto em cima da pipoca, é super tranquilo. Eu vou fazer um ponto alto no ponto anterior. Quando chegar em cima do ponto da pipoca, eu vou
dar sempre aquela puxadinha marota para garantir que o fio tá tranquilo. E vou fazer o ponto alto bem na alcinha azul. E o próximo ponto, a gente vai fazer sobre o próximo ponto alto, ou seja, um ponto pipoca, ele equivale a um ponto alto se eu estivesse fazendo um fio conduzido normal. Dito isso, falta saber como a gente tece um ponto pipoca pelo avesso. Como a gente está do avesso do trabalho, a gente precisa se preocupar com a ordem dos fios. Então, no avesso do trabalho, o fio da cor principal a gente vai puxar para trás, que é a frente do trabalho, e o fio da cor secundária a gente vai puxar para frente, que é o avesso do trabalho. E a gente vai passar o fio da cor secundária por cima do fio da cor principal. A gente fez o ponto anterior mais uma vez sem concluir, e a gente vai concluir o ponto anterior usando o fio da cor secundária para que o próximo ponto seja inteiramente da cor secundária. E aí, mais uma vez, a gente vai fazer a nossa conchinha com os nossos 5 pontos altos no mesmo buraco de ponto. E a grande diferença agora é como a gente vai unir esses 5 pontos. A gente terminou a concha, a gente vai soltar a agulha e na hora de introduzir a agulha no primeiro ponto, a gente vai introduzir a agulha de trás para frente do trabalho. Vai pescar o fio que ficou solto e vai puxar como se fosse um ponto baixíssimo. Com isso, a nossa pipoquinha ela vai virar para trás do trabalho, que é a frente do trabalho. A gente troca o fio e conclui o ponto com a cor principal e segue tecendo. Bem, é basicamente isso. A parte difícil passou, mas para a gente ficar com um vídeo redondo, 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 vamos mostrar aqui como a gente tece os pontos altos normais na troca de cor, não é mesmo? Bem, nesse caso aqui, a primeira carreira ela é justamente uma carreira do avesso e as trocas de cores são feitas exatamente do mesmo jeito. Bem, a gente sempre dá aquela puxadinha marota na hora de trocar a cor e faz a troca de cor antes de concluir o ponto alto anterior. Uma coisa para prestar atenção é sempre a ordem dos fios. Quando a gente está no avesso, a cor secundária fica para frente, para pertinho de você, e a cor principal fica para trás. Bem, trocar a cor é só fazer os pontos altos normalmente e conduzindo o fio que você não está usando. Quando você chegar na frente do trabalho, é exatamente a mesma coisa, só que atentando para sempre trazer o fio da cor principal para frente do trabalho e da cor secundária para trás. No mais, é só isso e vamos ver como fica essa flâmula maravilhosa. Agora a gente já pode cortar o fio secundário, a gente não vai mais precisar dele e a gente vai prender a nossa flâmula à madeirinha. Para isso, a gente vai fazer 5 correntinhas e posicionar a madeirinha na frente dessas correntinhas. Agora, a gente vai prender a madeira usando pontos baixos. Então, a gente vai introduzir a agulha no primeiro ponto alto da carreira anterior, pescar o fio lá atrás e concluir com um ponto baixo. Uma coisa interessante é que nesse momento talvez seja mais confortável você segurar a agulha como se fosse uma faca. E aí, mais uma vez, a gente vai fazendo isso por todos os pontos, puxa o fio lá atrás até a frente e fecha com um ponto baixo. A gente vai assim até o final da carreira e não se preocupa se não ficar centralizado o pauzinho ou se ficar em forma de onda, não ficar exatamente retinho, porque a gente consegue ajustar tudo isso agora no final. A gente faz uma correntinha para subir para a próxima carreira e ajeita manualmente mesmo. Não precisa ter medo, puxa mesmo com vigor e afinco. Bem, terminado de ajeitar, a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira onde a gente vai fazer a alça da nossa flâmula. Então a gente vira o trabalho, a gente tinha feito uma correntinha para subir e nos próximos 4 pontos baixos a gente vai fazer mais 4 pontos baixos. Vamos lá então, rapidinho. 1, 2, 3, 4. Depois disso é fazer a alça e a gente vai fazer isso com 70 correntinhas.
Repara que eu estou segurando a flâmula de lado, é mais fácil tecer desse jeito, porque senão o pauzinho atrapalha. Manda bala aí pra gente finalizar lá do outro lado da carreira. Bem, da mesma forma que no início, a gente vai finalizar com 4 pontos baixos. Então, a gente vai contar de trás para frente ali, para não perder a conta, 4 pontos. E a partir do 4º ponto, antes de acabar as carreiras, a gente vai fazer 4 pontos baixos. A gente arremata com uma correntinha, finaliza com uma correntinha e arremata todos esses fios e vamos seguir para bordar a nossa constelação. Com o fio da cor secundária, a gente mede aproximadamente o tamanho de fio que a gente vai precisar para bordar. A gente sempre corta um pouquinho maior. E de um lado a gente coloca a agulha e do outro lado a gente faz um nó corrediço. A gente vai lá e introduz a agulha de trás para frente em um dos pontos pipoca e volta com a agulha para trás e prende o fio no próprio nó corrediço. Assim a gente dá um nó logo no início e fica tranquilo para bordar toda a nossa constelação. A gente volta com a agulha para frente do trabalho de novo pela lateral do ponto pipoca e vai sempre passando por trás das pipoquinhas, seguindo o caminho indicado pelo gráfico. Aqui, dependendo da direção do desenho, você pode introduzir a agulha na lateral do ponto, embaixo do ponto, sobre o ponto, e na última pipoca a gente puxa o fio para trás e arremata pelo avesso. Não esquece de arrematar também todos os outros fiozinhos que ficaram soltos e tá pronta a sua flâmula da coleção Astral. Dá o confere nos signos que já saíram e fica atento nos que vão sair. E muito obrigada, até a próxima. Beijo!